Primeira coisa é que a oração é um privilégio. Segunda coisa é que a oração ela vem acompanhada de promessas, de resposta. E a terceira coisa é que a oração ela tem um grande poder. Escute bem. Deus fala assim para Jeremias: clama a mim, eu te responderei, e numa linguagem mais atualizada, e lhe direi coisas grandiosas e inalcançáveis que você ainda não conhece. Vou lembrar aos irmãos o contexto de Jeremias: contexto de desespero, contexto de medo, contexto de incertezas. Deus fala: Jeremias, clama. E Jeremias começa a clamar, e Deus então começa a mostrar para Jeremias qual seria o futuro de Judá. E lá no capítulo 29, do versículo 10 ao 14, a gente lê assim, preste atenção: assim diz o Senhor, quando se completarem 70 anos para a Babilônia, virei a vocês e cumprirei minha graciosa promessa de trazê-los de volta a este lugar, pois eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de prejudicá-los, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então invocareis homens e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Você vai me procurar e vai me encontrar. Quando você me buscar de todo o coração, eu serei achado por vocês, diz o Senhor dos Exércitos. O que Jeremias não sabia, meus irmãos, e também o que nós não sabemos, é que Deus tinha coisas maravilhosas para o futuro dele. Nós não sabemos o nosso futuro, mas nós conhecemos o nosso Deus, e é Ele que diz que não tem prazer em nos prejudicar, que não tem prazer, o prazer dele é em nos abençoar e fazer o bem. Esse é o Deus que nós servimos. Então eu tenho que acreditar, ainda que não consiga ver nada hoje, que o meu futuro vai ser muito melhor do que o meu presente, porque Deus é o meu Deus e Ele diz isso na sua palavra. Quando eu oro, quando eu clamo, Ele me mostra o futuro. E quando Jeremias agiu assim, o Senhor compartilhou com ele o que ele ia fazer. E basicamente Deus ia fazer duas coisas. A primeira, Deus ia mostrar para ele, e mostrou para ele, que o que estava acontecendo era o julgamento dele. Por isso no capítulo 33, a gente lê assim, no versículo 4 e 5: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os arietes e a espada. Eles entraram a pelejar contra os homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Jeremias, o que está acontecendo é julgamento. Fui eu que permiti, fui eu que virei o meu rosto dessa cidade pelo mal que ela estava cometendo. Segundo, eu vou restaurar vocês, Jeremias. E Deus fala assim para eles no versículo 6: no entanto, trarei saúde e cura para eles, curarei o meu povo e deixarei que desfrute de abundante paz e segurança. E quando Deus diz que vai restaurar, Ele faz a restauração em 3 áreas. Primeira, restauração da terra. Versículo 7: vou trazer Judá e Israel de volta do cativeiro e vou reconstruí-los como era antes. Olha que coisa linda. Jeremias, eu vou reconstruir a terra novamente. Eu vou trazer de volta e vocês serão como era antes. Mas Deus é tão grandioso que Ele fez melhor do que era antes, que Ele prometeu e cumpriu. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. A glória, não o ouro, não a construção. Olhavam para aquele segundo templo e o que era ele comparado ao primeiro? Nada.
mas a glória era maior do que a do primeiro. Segunda coisa, envolvia a restauração ao relacionamento com o Senhor. Diz assim o versículo 8: eu os purificarei de todo pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os pecados de rebelião contra mim. Sabe o que Deus está dizendo? Jeremias, aquela comunhão, ela virá novamente, porque eu vou perdoar o pecado, eu vou apagar tudo isso, e nós seremos novamente como eras. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E a terceira restauração e última envolvia numa restauração de um lugar especial entre as nações. Deus fala assim no versículo 9: então esta cidade me trará renome, alegria, louvor e honra diante de todas as nações da terra que ouvirem falar das coisas boas que faço por ela, e ficarão admirados e tremerão diante da abundante prosperidade e paz que lhes proporciono. Era a restauração de um lugar especial entre as nações. E quando eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra sobre um chamado à oração, Deus me levou a esse texto, e algumas coincidências estão aqui claras. Era um tempo difícil para Jeremias, é um tempo difícil para nós. Talvez, e com certeza, a pandemia foi uma arma usada por Deus. Poderíamos dizer que, de uma certa forma, Deus virou o rosto, porque sendo Ele soberano, Ele podia colocar um ponto final, e pode colocar a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas quantos de nós fomos advertidos e nos voltamos mais para Deus e buscamos mais o Senhor? E eu entendo que hoje Deus, quando disse e revelou a Jeremias a restauração que Ele ia fazer, eu claramente, quando eu estudava e abria os livros e lia e consultava a internet e buscava aqui e acolá, eu tive uma consciência exata que Deus, através do chamado à oração que Ele está nos fazendo aqui, Ele tem esses objetivos claros aqui. Primeiro, restaurar a terra. Talvez assim, mas bispo, a terra, Deus trouxe o povo de cativeiro e construiu de novo. Mas eu vou trazer agora para o nosso, a terra é o nosso coração, é a nossa vida. E quem sabe nós precisamos que haja uma verdadeira reconstrução em nós. Coisas preciosas que foram esquecidas, abandonadas. E Deus fala assim: não, você clama a mim, eu vou te responder, e eu vou trazer de volta tudo que vocês perderam, e vou reconstruir tudo que antes havia sido estragado. Essa restauração envolve uma intimidade maior com o Senhor, uma intimidade de volta ao Senhor, porque a grande verdade é que o tempo vai passando e parece-me que nosso relacionamento com Deus vai se distanciando, e muitas vezes nós não percebemos isso a olho nu. Quando o Senhor escreve à igreja de Éfeso, Ele faz grandes elogios àquela igreja, aliás, muitos elogios, e só tinha uma coisa contra aquela igreja. O que era? Que eles haviam abandonado o primeiro amor. E Ele fala assim: volta para mim, volta, arrepende-te, volta. Porque, irmãos, o desejo de Deus é comunhão conosco, intimidade conosco, e isso só é possível quando o nosso coração está ardendo pela presença dEle.